Vaivoando.com.br. Nossos corações, através, meu Pai, do lábio do teu filho, Pai. Glória a Deus. Essa oração que eu te faço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, a paz do Senhor. Amém. Amém. Estamos felizes de estar aqui. Aproveitar que você está de pé, vamos ler o texto onde se encontra o tema desse mês, de outubro. Atos dos Apóstolos. Capítulo 3. Do verso de 1 até versículo 6. Versículo 6. Todos acharam? Tem sobre título esse texto: A cura de um coxo e o discurso de Pedro no templo. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração à nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando aos olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Você pode repetir só o versículo 6, todos juntos? E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Glória a Deus. Você pode sentar glorificando a esse Deus Todo-Poderoso? Que Deus, por graça, então, nos conceda mais a palavra através do seu Espírito Santo nessa noite, que essa palavra encontre guarida no seu coração. Irmãos, eu quero primeiramente agradecer essa oportunidade, meu amigo presbítero Leandro, que nos fez esse convite, e com certeza o pastor presidente do campo também já está ciente, Como o meu pastor presidente também está ciente que estamos aqui. Estou debaixo da autoridade espiritual do meu pastor presidente, chamado pastor Mateus Pompeu. Irmãos, nós estamos aqui nessa noite pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor. O ID do Senhor Jesus, ele não é só para quem tem chamada. O ID do Senhor Jesus é para todos. Ele é um mandamento. Jesus disse: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Interessante isso, A toda criatura. Nós não podemos escolher as pessoas que nós vamos falar de Jesus. Nós não podemos reter para nós aquilo que o Senhor está mandando falar. Se você é um vaso de Deus, se Deus te usa, você precisa entender que Deus está te usando para você transmitir aquilo que Ele quer que você fale. Você sabia disso? Quantas pessoas, presbítero Leandro, que estão com o ministério, Deus deu um ministério para ele, Deus deu dons e talentos para ele ou para ela, e estão retendo isso. Esse dia eu estava até conversando com um amigo, eu falei para ele: você sabia que tem muita gente no mundo, talvez você deve conhecer algumas pessoas que estão no mundo, que um dia estiveram
dentro da casa do Senhor, hoje se encontra afastado. Você vê a pessoa passa por várias situações. Tem pessoas que, irmãos, chegam a ir no fundo do poço, mas não morrem. Por quê? Porque tem obra ainda a ser realizada na vida dele. E através dele. Você já ouviu falar que dom, ele não larga da pessoa? Quantas pessoas estão aí pela misericórdia do Senhor? Aí você me diz, é verdade? É verdade. Tem base bíblica? Tem. Quando Jesus ele vai para Gadara, Jesus ele atravessa o mar da Galileia e vai para outra margem e fala para os seus discípulos, olha, vamos passar para o outro lado. Os discípulos não entenderam porque Jesus estava pregando para a multidão. E os discípulos, como eles estavam acompanhando Jesus, e eles estavam maravilhados da multidão, porque eles nunca viram tanta gente. E como é bom, né, a gente pregar, quem gosta de pregar para a multidão. Como é bom você chegar num lugar e ter uma multidão te esperando para ouvir a palavra. Os discípulos estavam encantados com aquela situação, que Jesus levou eles para o monte, e ali no monte tinha uma multidão ouvindo a voz do Senhor, e eles estavam maravilhados. E quantas pessoas se acham nessa situação, se acham, até chega a pensar, poxa, essa pessoa está atraindo multidão. Mas não sabem eles que quem atrai a multidão é o Senhor Jesus. É a palavra de Jesus é que atrai a multidão. Aleluia. Aonde Jesus ia, a multidão acompanhava. Aonde Jesus estava, tinha uma multidão. A Bíblia vai relatar de um fato quando Jesus volta. E a Bíblia diz que ele volta e entra dentro de casa. Quando ele entra dentro de casa, já tem ali uma multidão esperando ele. E uma multidão se aglomera dentro da casa de uma tal forma que eles foram ali para ouvir as palavras de Jesus. E nós vemos que tem multidão para tudo, né? Tem multidão, é aquela multidão que vai para ouvir Jesus, tem aquela multidão que vai para receber aquilo que Jesus podia fazer. Tem multidões para todas as situações. Eu acho lindo quando a multidão vai por causa da palavra. Aleluia! O presbítero Leandro falou, hoje faltou algumas pessoas. Não faltou não, presbítero. Só está aqui quem Deus trouxe. Glória a Jesus. Só você veio a esse culto porque Deus quer falar com você. Aleluia! Quando Jesus falou para os discípulos, vamos passar para outra margem, eles não entenderam. Chegando na outra margem, eles ficaram mais sem entender ainda. Por quê? Porque é um local onde não receberam Jesus. Era um local que não receberam Jesus. E ali se encontrava um homem. Quantos homens? Um homem. Irmãos, precisamos entender uma coisa. Jesus não está preocupado com a multidão. Quando Jesus quer operar, ele opera. Aleluia. Por isso que diz a palavra, quando tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu se faço presente. Aleluia. Porque aquilo que o homem despreza, Deus, ele quer estar presente. Deus. Aquilo que o homem desfaz, Deus está presente ali. Eu poderia até falar algo aqui, mas eu creio que os irmãos já perceberam que hoje, nos dias que nós estamos vivendo, hoje parece que tem gente, presbítero Leandro, que parece que ele quer tanto que o nome dele apareça, que o de Jesus parece que quase ninguém quer ouvir. Só que Jesus no céu é diferente. O céu ele se preocupa com uma só pessoa. Ele se preocupa com a multidão, mas onde tiver um coração ardendo para ouvir a voz dele, aleluia, onde tiver um coração sedento de ouvir a palavra, ele se faz presente também. Aleluia. Existia um homem que estava ali, possuído por demônios, por legiões de demônios. Esse homem estava, diz o texto, que ele estava ali há muito tempo naquela situação, onde todos daquela cidade tinham medo dele.
Por quê? Porque eles estavam possuídos, ele vivia nu nos sepulcros, num lugar onde não era para existir pessoas vivas, porque aonde no cemitério só pode existir pessoa morta. Só morto que entra ali. Pessoas vivas não vivem no cemitério, ele estava vivendo no lugar errado. Só que o céu já tinha enxergado. Olha, preste atenção nisso aqui. Porque quando você se sentir fraco, quando você se sentir triste, abatido, alguém falou algo para você que você entristeceu teu coração, o céu já estava olhando para aquele homem como o céu olha para você. Muitas vezes quando você vai dormir e só você sabe o que se passa dentro do seu coração. Aleluia. Tem coisas que você não fala para ninguém. Tem coisas, tem problemas que você não fala para ninguém, mas o céu está ciente, o céu está olhando para você. E Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você, olha, fica tranquila, porque o céu já ouviu a sua voz, porque nem sempre a pessoa expressa a voz pela boca, mas dentro dela já está clamando por um milagre. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui neste lugar. E eu creio que este lugar vai ser tomado pela presença de Deus. Eu creio que essa vizinhança, essas ruas em volta, essa vizinhança da direita, essa vizinhança da esquerda, você que se encontra atrás, na frente deste templo, eu tenho uma boa notícia para te dar. Aqui está uma agência de salvação de vidas. Aqui se encontra um ponto de pregação onde a palavra de Deus está sendo. Aleluia! Deus está fazendo presente neste lugar. Deus está curando neste lugar. Deus está manifestando o seu poder nesse lugar. Este lugar vai representar o céu aqui neste lugar. Aleluia! Alabanda sube como nós. Amandalica lamanda labacele como analabas. Amanda sube como anai. Espírito Santo. Oh, aleluia. A prosperidade está chegando neste lugar. Amanda sube como anai. Deus está preparando algo novo aqui neste lugar. Eu sinto a Deus aqui, aleluia. Eu sinto a presença dele aqui, aleluia. Ele marcou esse dia, aleluia. Ele marcou essa noite, porque ele te trouxe aqui, porque ele quer te revelar algo nessa noite. Amanda Subcomanai. Eu ia preparar um sermão, mas o Senhor falou, não. Vai lá. Eu ia escrever. O Senhor falou, não. Não escreve. Quem vai falar nessa noite sou eu. Meu Deus. Estou vendo algo novo nesse lugar. Aleluia! Deus me mostrou aqui. Vão se preparando, porque aqui vai entrar uma multidão. Vão se preparando. Se prepare. Irmãos, o texto é muito conhecido. Meu Deus. O texto é conhecido da igreja. Tem alguns detalhes aqui que eu quero compartilhar com os irmãos. Que diz assim: Pedro e João. Ou seja, duas pessoas. Deus trabalha em conjunto. Deus não trabalha com quem quer se isolar. O céu sempre vai deixar alguém com alguém. Nunca vai deixar ninguém sozinho. Pedro e João. Nos capítulos anteriores a esse texto, nós vemos que
Jesus, no capítulo 1, ele prepara os seus discípulos porque ele vai se ascender ao céu. Ou seja, ele vai subir novamente. Mas antes dele subir, ele prepara o coração dos discípulos e diz para eles, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos, ou seja, tereis a cobertura do Espírito Santo. Revestido significa isso, é você ter a cobertura do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Ninguém sozinho pode fazer alguma coisa para Deus. Você precisa estar coberto, você precisa estar revestido do Espírito Santo. O Espírito Santo, que no capítulo 2, ele vem em forma de um vento veemente, enche a casa onde estavam os discípulos ali. Foi a promessa que Deus deu. E o Senhor Jesus garantiu, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Não nos deixarei órfãos. O Espírito Santo, ele é o poder. A virtude significa poder de Deus. Porque ninguém trabalha sem o poder de Deus. Ninguém faz nada na obra do Senhor sem primeiro ser revestido de poder. Aleluia. E Deus nessa noite está revestindo a sua vida. Aleluia. Deus tem um plano na sua vida, mas primeiro ele vai revestir você. Ele vai te capacitar para isso. Ele vai te cobrir com o seu poder. Oh, Deus. Aleluia. O texto diz no capítulo 2 que a casa encheu e todos que estavam reunidos foram cheios do Espírito Santo. E ouviam línguas como repartidas de fogo. Aleluia. O Espírito Santo concedeu a cada um a língua estranha, que era a língua de fogo. Essa língua que nos faz, nos dá combustível. Porque quem fala em línguas edifica a sua vida. Se Deus te deu um dom de língua, fale em línguas, irmão. Aqui é um local para você se expressar. Não fica com vergonha, não. Fala. Se Deus te deu, fala. Porque você está edificando a sua vida. Mesmo que as pessoas não entendam, porque não entenderam o que estava acontecendo, acusando eles de estarem bêbados, embriagados, mas eles falaram, não tem como estar embriagado, porque ainda é de manhã. Aleluia! Isso aqui que vocês estão vendo foi o que Jesus prometeu pelo profeta Joel. Aleluia! Olha lá, ainda lá serve como as promessas estão se cumprindo. Irmãos, quando Deus promete algo, pode passar o tempo que for, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir na tua vida. Aleluia. Nós vemos que após as primeiras conversões, depois do discurso de Pedro ele prega, tu sabe a história que ele prega, e o sermão de Pedro, do apóstolo Pedro, ele alcança 3.000 almas. A primeira pregação, 3.000 almas. Naquele tempo, você sabe que não era contado nem mulheres nem crianças. Então, dá a entender que foram muito mais que isso. Que chegaram e conheceram, se converteram ao Senhor Jesus. Porque naquela época existia uma diferença de quem seguia Cristo e de quem era judeu, praticante do judaísmo. Então, o que acontece? Quando o véu, o Senhor, ele rasga o véu de cima para baixo, ele dá direito novamente ao acesso que lá no Jardim do Éden o homem tinha quebrado. A aliança que foi quebrada. Agora não, Jesus vem com a mensagem de salvação. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus.
Jesus, ele quer trazer novamente o povo para a presença do Pai. E aqui nessa época está dividido. Os que acreditavam em Jesus e os que não acreditavam em Jesus. Judeus que acreditavam na ressurreição e judeus que não acreditavam. Mas o Senhor, diz o texto, o Senhor acrescentava todos os dias, todas as vezes que eles se reuniam, o Senhor acrescentava as almas. Aleluia. Naquela igreja. Aqui começa a igreja. Santo Jesus. O Senhor manda dizer para essa igreja aqui que o Senhor vai acrescentar as almas que vão estar nesse lugar. Glória a Jesus. Aqui dá-se início à igreja. Santo de Israel. E eu acho lindo, o presbítero Leandro, eu acho lindo que a mensagem do apóstolo Pedro não foi uma mega mensagem, como você vê hoje, né? Eu acho legal, eu também estudo. Eu acho bacana, você deve estudar a Bíblia, você deve estudar. Eu acho interessante. Mas nós vemos nos dias de hoje, parece que as pessoas estudam com um propósito de ficar conhecido, de ter agendas, né? Infelizmente estão indo para um caminho que o Senhor não está agradando. Porque a palavra de Deus diz, de graça recebeste, de graça dai. A obra de Deus não é um comércio. Quando quiseram fazer um comércio da casa de Deus, o que aconteceu? Jesus foi lá e expulsou todos os cambistas. Todos aqueles que estavam comercializando, achando que o templo tinha sido feito para aquilo ali, não era. Aleluia. Este templo que nós estamos lendo, onde Pedro e João sobem para a oração de 3 horas da tarde, onde eles sobem para orar. Só que agora está subindo ao templo 2 homens que foram cheios do Espírito Santo. Veja bem, há uma diferença aqui. Aqui começa a igreja. Eles estão cheios do Espírito Santo. Quando Jesus envia, né, 2 em 2 para fazer aquela missão, Jesus capacita eles. Só que o Espírito Santo, ele veio na plenitude aqui, no capítulo 2. No capítulo 2, o Espírito Santo vem em plenitude. Porque no Antigo Testamento ele vinha, operava e voltava. O Espírito Santo agora não. Agora ele está em plenitude. Por quê? Porque agora os apóstolos estão cheios do Espírito Santo. O texto diz que eles sobem para o templo para a oração nona. Irmãos, Aleluia. esse templo aqui, esse templo foi o mesmo templo, o segundo templo, que Zorobabel reconstruiu após o exílio da Babilônia. Este templo aqui, ele foi aperfeiçoado, ele foi aumentado por Herodes. Eles aumentaram o templo. Só que nessa época, o que estava acontecendo, presbítero Leandro? Nessa época, eles usavam o templo para atrair fontes de recursos para si próprio. Então, ou seja, o templo nessa época estava corrompido. Os sacerdotes, ao invés de anunciar e ensinar ao povo o caminho de Deus, não. Eles estavam usando o templo de uma forma errada. Prova isso, pregador. Provo. Esse coxo está ali na porta. O texto diz que ele está ali há 40 anos. 40 anos sofrendo com essa enfermidade. E todos que entravam ali, não é possível que um local onde era
para ser um local onde a presença de Deus se manifestasse ali, onde a cura se manifestasse, onde a presença de Deus se manifestasse. Não puderam fazer nada para esse coxo. Jesus. Aonde já se viu um templo que tem do lado de fora um lugar onde todos estavam enfermos, havia muitos enfermos, que era o tanque de Betesda. Como é que pode, presbítero Leandro, ter uma igreja e do lado da igreja ter uma Cracolândia? Não tem cabimento um negócio desse, irmãos. Porque aonde a igreja está, o inferno tem que retroceder. Glória a Deus, aleluia. É verdade. Porque aonde a igreja está, há o poder de Deus aqui, irmãos. Você não pode ver, mas você pode sentir a presença de Deus neste lugar. O que faz a diferença na minha vida e na tua vida é a presença do Espírito Santo, é o poder de Deus que está sobre nós. Não importa a quantidade, o que importa é a presença de Deus. Porque o que estava fazendo a diferença na vida de Pedro e João, e todos que olhavam para eles pensavam, não é aqueles que eram pescadores, humildes, como que agora eles estão falando como doutores, como que agora a fala deles mudou, como que agora eles estão cheios de autoridade. Por quê? Porque a presença do Espírito Santo já estava na plenitude na vida deles. Aleluia. Eles olhavam para Pedro e João. Ué, esses dois aí não é aquele que andava lá com Jesus, que eram pescadores, humildes, não sabiam falar direito? Só que tem um detalhe aqui que eu acho lindo. Que eles poderiam até ser humildes. Tanto eles eram humildes, que quando o coxo estende a mão pedindo algo para eles, ele diz para o coxo, olha para nós. Esse olha para nós aqui me chamou a atenção. Por quê? Porque Pedro e João estavam dizendo para eles, olha para nós. Aí eu vou ter que parafrasear com esse texto. Não está escrito aqui, mas eu entendo que talvez até o diálogo tenha sido prolongado ali, talvez ele tenha dito assim, olha para nós. Vê se nós somos iguais a todos que já entraram por aqui. Olha para nós. Olhar para irmãos, quando você chama alguém para olhar para você, porque tem alguém que passa na rua e olha para você, ele está olhando para você e está vendo algo diferente na tua vida. Ele está olhando para você verdadeiramente, como aquela mulher olhava para o profeta, olhava o profeta, passava para lá, passava para cá, e ela olhava para o profeta e ela chegou à conclusão, verdadeiramente ali vai o homem de Deus. Aleluia. É o que acontece na nossa vida, meus irmãos. Ninguém me conhece, mas sabe que aonde eu for, ele sabe que ali está o homem de Deus. Aleluia. Aonde você entrar também, eles têm que sentir que você é diferente. É Deus. Aleluia. Por quê? A sua fala muda, o seu jeito de andar muda, o seu jeito de falar muda. Aleluia, aleluia. Estão olhando para mim, estão olhando para você, estão olhando, estão observando. Olha, verdadeiramente, ali vai um homem e uma mulher de Deus. Tabanda sebe como a Santo de Israel, aleluia. E eles falam para aquele coxo, olha para nós. Engraçado que o texto diz, ele olha esperando receber alguma... agora eu vou receber. E talvez a resposta de Pedro e João para ele, talvez na hora ele ficou meio decepcionado, porque Pedro e João olham para ele e falam assim, olha só, eu não tenho prata e não tenho ouro. O que você quer? O que você quer eu não tenho. Agora, vai um detalhe aqui. O que você precisa, eu tenho. Porque nem sempre aquilo que a gente quer é aquilo que a gente está precisando.
Meu Deus. O que você quer nem sempre é aquilo que você precisa. Nossa, Deus. Cuidado com aquilo que você tem pedido a Deus. Deus. Quando você pedir algo a Deus, peça, Senhor, seja feita a tua, primeiramente, a tua vontade. Jesus, da glória. E aquele dia, irmãos, Aleluia. depois de 40 anos, quanto tempo você tem esperado algo de Deus? Engraçado, pastor presbítero Leandro, que como esse coxo já tinha 40 anos, cerca de 40 anos, talvez Jesus já tinha passado por ele ali. Talvez ele já tenha tido um encontro, de repente, com aquele cego de nascença, ou de repente talvez ele tenha tido um encontro com aquele paralítico que foi curado ali no tanque de Betesda, né? Talvez o paralítico chegou para ele e falou assim, olha, aí, chegou um homem lá, não sei quem é não, nunca vi, só que ele pegou, não foi nem preciso o anjo descer nas águas para agitar, ele foi lá e me curou, eu tô curado. É, Jesus. Talvez o cego de nascença chegou para esse homem e falou assim, olha, eu não enxergava nada, eu nasci cego, mas eu tive um encontro com Jesus e ele abriu os meus olhos, e agora eu enxergo. E aquele homem, de repente aquele homem deve ter pensado, quando será que chegará o meu dia? Quando será que chegará a minha vez? E quantas vezes nós pensamos que estamos sendo esquecidos? Mas eu trago uma notícia boa para você. Aleluia. O tempo seu não é o tempo de Deus. Deus não trabalha na sua vida com o seu tempo. Deus trabalha na sua vida com o tempo Kairos, que é o tempo dele. E quando acontece, preste atenção nisso aqui, irmãos, porque quando acontece algo na tua vida, no tempo de Deus, o inimigo pode até se levantar, mas ele não consegue tirar aquilo que Deus deu na sua vida, aquilo que Deus colocou nas suas mãos. A porta abriu, foi Deus que abriu, o inimigo pode até tentar, não consegue fechar. A cura, você recebeu a cura? Foi Deus que curou. O inimigo não consegue colocar mais enfermidade em você. E ele diz para aquele coxo, não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso aqui é lindo, só pode dar aquilo que você tem. Se você não tem, então não ofereça aquilo que você não pode dar. Aleluia. Mas eles, olhando para aquele coxo, diz, olha, eu não tenho o que você quer, mas eu tenho aquilo que você precisa. Porque se você tiver aquilo que está dentro de nós... Deus, aleluia. Quando você experimentar daquilo que nós estamos experimentando, aleluia, você vai se jubilar, você vai se alegrar, porque aquilo que eu tenho, isso eu posso te dar, em nome de Jesus o Nazareno. Aleluia. Levanta-te e anda. Só que aí, o texto vai dizer que eles pegaram ele pelas mãos. Outra coisa aqui que me chamou a atenção nesse texto foi que eles não só lançaram a palavra de cura, eles também se aproximaram do enfermo. Aleluia. Quantas pessoas, pastor, que querem fazer a obra de Deus, e agora eu vou, só para finalizar, e agora eu vou tocar numa obra que a gente está realizando. Eu preciso tocar nisso aqui.
faz parte também do texto. Pode, isso, baixinho tá bom. Quantas pessoas, às vezes, igual nós temos um projeto, eu estou com um projeto, Deus colocou no meu coração um projeto de evangelismo sem fronteiras, ou seja, evangelismo interdenominacional. Mas nada que o meu pastor não sabe, ele sabe. Mas o Senhor colocou no meu coração esse projeto. E quantas pessoas, presbítero Leandro, que querem fazer a obra do Senhor? Porque você ser missionário, você ser evangelista, você querer fazer a obra do Senhor, e às vezes tem aquelas pessoas que falam assim, olha, eu vejo você com uma mala, eu vejo você indo para tal lugar. É legal? É bacana, né? Quando você ouve isso. Só que, na verdade, irmãos, tem muita gente aí nas ruas precisando de um abraço. E às vezes, nós passamos, em vez de abaixar o vidro e lançar uma palavra profética sobre a vida dessa pessoa, o que a gente faz? Fecha o vidro com medo de ser assaltado. Quantos crentes têm medo de ser assaltado? Por quê? Porque não tem intimidade com Deus. Porque tem muita gente aí na rua precisando de um abraço. Aleluia. Precisando de ser abraçado. Precisando de um afeto. Precisando de um carinho. Que talvez eles se encontram nas ruas porque não tiveram dentro de casa. E hoje se encontram na rua. Quantas pessoas estão precisando de abraço, de carinho? Quantas pessoas estão precisando de afeto? E a igreja está fazendo o quê? Está se prendendo dentro de quatro paredes. E não vão para o lado de fora. Quantas pessoas estão morrendo sem conhecer Jesus Cristo, sem ter o conhecimento da palavra, sem ter um contato com Jesus. E um abraço pode curar alguém. Um abraço pode mudar o dia dessa pessoa. Aleluia. Eu falo isso com autoridade e falo isso também com propriedade, porque eu vivo isso que eu estou falando com vocês. Eu vivo isso. Tem hora que você tem que tirar o paletó, meu irmão, e abraçar quem está na rua. Não, no meu carro, eu escolho quem vai entrar. Deus te dá um carro. Deus te dá. Você pediu, Deus te deu. Passa perto do irmão. Se tiver uma poça d'água, tu é capaz de dar um banho no irmão. Mas não dá uma carona para ele. Tu escolhe quem entra dentro do teu carro. O texto está dizendo aqui. Tomando pela mão direita. Sabe o que eles fizeram, irmãos? O texto não diz, mas eu posso imaginar aqui o coxo ali sem tomar banho, maltrapilho, talvez até com cheiro ruim, né? E quem está no chão, quem está na rua, a gente sabe que tem aquele mau cheiro. Mas o texto não diz. Aleluia. Mas eu posso ver aqui os dois. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, não tem esse negócio. Se Deus mandar, você tem que fazer. Porque tem muita gente aí mentindo para si mesmo. Porque para Deus ninguém mente. Para Deus ninguém mente. Mente para si mesmo. Tem muita gente mentindo. Dizendo que faz a obra, que quer fazer a obra com amor. Mas quando vê uma situação dessa, foge. E o texto está dizendo aqui, ó. Eles pegaram, o presbítero Leandro. Parece que eu vejo eles assim, ó. Não, vem cá.
Pega aqui, pega aqui. Aleluia, Deus. Pega aqui. Pega na minha mão aqui. Santo Deus. Irmãos, eu estou todo arrepiado aqui. Santo. Eu posso falar uma coisa para vocês aqui? Eles lançaram uma palavra para aquele coxo. E aqui eu encerro, que a hora já foi. Eles lançaram uma palavra para aquele coxo. Mas Santo. eu imagino que quando eles pegaram na mão dele, passou poder para ele ali. Jesus. Quando eles pegaram na mão dele Aleluia. e colocaram ele de pé, foi o Espírito Santo que fez aquilo ali. Santo Deus. Aleluia. Sabe o que isso aqui me ensina, presbítero Leandro? Aleluia. É a fé com as obras. Oh, Deus. Não tem como você fazer a obra de Deus sem fé. Só que a fé e as obras têm que andar juntos. Aleluia. Oh, Deus. Eles lançaram a palavra. Santo. Deus de poder. O texto diz que ele não saiu, ele não se levantou imediatamente. Eles lançaram a palavra, foram, pegaram ele, colocaram de pé. Quando eles pegaram o coxo, colocou ele de pé, aí os seus pés se firmaram. Sabe o que eles fizeram? Agora eu vou entrar no templo. Olha que lindo. O homem tinha tanta vontade de entrar no templo que ninguém colocava ele lá dentro. Por que não colocavam ele lá dentro? Por que deixaram ele ali na porta? Todas as vezes deixavam ele ali. Se a vontade dele era entrar. Porque o texto diz que quando ele entra, ele começa a saltar e pular de alegria. E as pessoas vão olhar para ele e vão falar: não é esse que estava ali na porta? Não é esse que estava ali? E começam a olhar para Pedro e João como se os dois fizessem alguma coisa e os dois humildemente, talvez se fosse hoje, foi ele mesmo, foi o profeta. Jesus. Glória a Deus. Mas eles não. Vocês estão olhando para nós por causa de quê? Vocês estão achando que foi nós que fez esse milagre? Vocês estão enganados. Aí começa outra pregação. Foi o mesmo Jesus que vocês preferiram prender e soltar um criminoso. Pedro toma a palavra e começa a pregar novamente. Aleluia. Irmãos, que Deus fala através de mim hoje para a igreja. Você é a igreja do Senhor. Você é a igreja. Aqui está começando a igreja. Começou bem. Começou muito bem. E o Senhor está aperfeiçoando dia após dia. O diabo pode se levantar da maneira que ele achar que ele deve se levantar. Mas ele só vai ter dois trabalhos. Um de se levantar, o outro de cair. Porque a obra de Deus não vai parar. Enquanto tiver profeta, enquanto tiver homem de Deus, enquanto tiver mulheres de Deus, a obra de Deus não vai parar. Pode ter um monte aí dando mau testemunho, pode ter um monte aí fazendo a obra de qualquer maneira, mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Continua perseverando, continua na oração, continua na santidade, continua, porque Deus vai te usar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ele começou a pular, saltar de alegria. Irmãos, que Deus ele venha continuar aquilo que ele começou na tua vida e na minha vida. Aleluia. E saia daqui nessa noite com essa palavra. E saiba de uma coisa, que faz a diferença na nossa vida. Não é carro do ano, não é casa nova.
não é o lugar. Talvez você venha para cá achando, nossa, o lugar é pequeno. Por enquanto. Santo de Israel. O que vai fazer a diferença na sua e na minha vida, sabe o que é? Aleluia. É a presença de Jesus. É a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eles olharam para Pedro e João e falaram assim, não é esses pescadores? Só que eles tiveram que ver a presença de Deus na vida deles. Mais na frente, a gente vai ver que Deus usa de uma tal forma a vida do apóstolo Pedro, que diz a palavra que aonde ele passava, a sombra dele, só a sombra, curava. Quem tivesse enfermo perto dele. Imagina esse privilégio, presbítero Leandro. Quem passar perto de você, endemoniado, pum, ser liberto. Quem passar perto de você com a enfermidade, sentir, ser curado. Como aquela mulher do fluxo de sangue. Apenas ela tocou na orla. Não tocou em Jesus, tocou na orla das suas vestes e foi curada. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Glória. Muito obrigado por você ter assistido mais um conteúdo aqui no nosso canal. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.